O que muda em nossas vidas saber que Deus é o Criador de todas as coisas e qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Antes da gente começar, eu quero deixar claro que esse conteúdo é um conteúdo baseado no livro do Michael Gorin, um missiólogo canadense que tem abençoado muito a minha vida e também escreveu esse livro que se chama O Drama das Escrituras. E se você quiser aprender mais a respeito desse livro e desse conteúdo, você pode acompanhar essa série de estudos ou então pode adquirir o livro que vai estar com o link aqui na descrição, beleza? Em Gênesis capítulo 1, a palavra hebraica Elohim é um nome comum para Deus, usada em todo o antigo Oriente Próximo. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 4, outro nome começa a ser usado. Deus agora é chamado de o Senhor Deus, Yahvé Elohim. Esse é um modo extremamente incomum de se referir a Deus e tem o propósito de nos ensinar muitas coisas importantes a respeito de quem Ele é. O nome Yahvé é o título que Deus escolhe para identificar a si mesmo como Redentor divino. O Deus que resgata seu povo da escravidão e se encontra com Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 19, versículo 4. Os nomes Yahvé e Elohim, quando são unidos em Gênesis 2:4, revela que Deus ele não é um Deus apenas que resgata o seu povo do Egito, mas um Deus também que cria todas as coisas. Um Deus que está envolvido com todas as coisas e com toda a criação. Não trata-se de um Deus que apenas tem poder para salvar, mas um Deus que tem poder para criar. O Deus de Israel não é apenas o Redentor, mas o Criador de todas as coisas. Os primeiros capítulos de Gênesis foram escritos para os israelitas e uma cultura completamente diferente da nossa. Embora alguns aspectos de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 possam nos parecer estranhos, a gente precisa entender que de fato Deus deseja se comunicar através desses capítulos e que fazia muito sentido para os primeiros ouvintes. A razão disso é que o autor está usando imagens e conceitos familiares aos primeiros ouvintes. Vários estudiosos mostram que em Gênesis capítulo 1 nós encontramos vários aspectos de disputa e vários aspectos argumentativos. No antigo Oriente Próximo haviam muitos relatos rivais de como o mundo começou. E essas histórias eram comuns tanto no Egito, como também na terra de Canaã, quando Israel foi conquistá-la. Teria sido extremamente fácil para os israelitas adotarem as histórias daqueles que viviam na terra antes deles e ao lado deles e que supostamente conheciam a terra muito melhor do que eles. Muitos dos deuses adorados pelos cananeus estavam fortemente associados à fertilidade da terra. Os recém-chegados, tendo dificuldades para aprender a cultivar a terra, ficariam tentados a pedir ajuda a esses deuses e não ao Senhor Deus. Nós temos muitas informações a respeito de diversas histórias relacionadas à criação e origem do mundo, histórias que circulavam o mundo antigo. Mas é fascinante perceber como Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 contrapõem a essas histórias. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente vê uma descrição da origem do Sol e da Lua. O texto não se refere ao Sol pelo seu nome usual hebraico, mas meramente por um luminar maior. Da mesma forma, ao se referir à Lua, se refere a um luminar menor. E a pergunta é, por quê? Por que isso acontece? A resposta é muito simples, porque provavelmente o Sol e a Lua eram adorados como divindades, e a história bíblica, a narrativa bíblica não gostaria que fosse identificado o Sol e a Lua como divindades daquela época. Toda a narrativa aponta para uma perspectiva maior. A questão não é o Sol, a questão não é a Lua. A questão é da onde vem o Sol, da onde vem a Lua. Toda a atenção é dirigida àquele que criou essa luz maravilhosa. Nenhuma luz no céu merece ser reverenciada, apenas esse ser que se apresenta através da criação. E esse ser criador, ele não se apresenta como os deuses antigos se apresentavam em alguns escritos ou algumas narrativas. Esse Deus, ele não se apresenta como aquele que cria para que todas as coisas venham a se tornar os seus servos, mas esse Deus, ele se apresenta como um Deus pessoal, um Deus que gera intimidade. Em Gênesis, o Deus que criou o mundo coloca homens e mulheres como o ápice de toda a criação. A própria criação é descrita como um lar maravilhoso preparado para a humanidade, um lugar em que a humanidade pode viver, prosperar e desfrutar da presença e companhia íntima do próprio Criador. Dessa forma, nós podemos concluir que a narrativa de Gênesis é extremamente argumentativa. Elas afirmam contar a verdadeira história
sobre o mundo, contradizendo completamente outras histórias desse tipo. Israel era tentado frequentemente a abandonar essa narrativa e adotar uma nova postura perante outros deuses e perante outras culturas. Mas Israel sempre perseverou em viver perante esse Deus que havia criado todas as coisas. No entanto, a narrativa da criação de Gênesis é mais do que uma disputa. Ela também nos ensina de forma positiva a como mantermos a nossa fé em Deus e como expressar essa fé através da forma como nós pensamos o mundo e a forma como nós vivemos nele. E ela faz isso na forma de histórias. É através de histórias que Deus vem para nos mostrar de fato quem Ele é através da sua criação. Nesses capítulos, a história da criação nos é contada, mas não para satisfazer as nossas curiosidades do século XXI quanto aos detalhes de como Deus criou o mundo. Por exemplo, indagamos se Deus criou o mundo num grande período de tempo ou se ele fez tudo de forma imediata. Contudo, a história de Gênesis nos é fornecida para que nós possamos ter uma compreensão verdadeira do mundo em que nós vivemos, do autor deste mundo e da forma como nós podemos viver nesse mundo. Contra noções religiosas pagãs do Egito e de Canaã, Gênesis capítulo 1 mostram a verdade a respeito de Deus, a respeito do mundo e a respeito da humanidade. É interessante pensar que a narrativa bíblica se propõe a ser clara e ao mesmo tempo verdadeira a respeito daquilo que Deus deseja e aquilo que Deus fez na história. Gênesis 1 nos apresenta Deus como uma pessoa infinita, eterna, incriada, que pelas suas ações criativas traz toda a criação à existência. Os céus e a terra se referem à totalidade da criação. Luz e escuridão, dia e noite, mar, céu e terra, plantas, animais e a humanidade, tudo isso vem desse Deus, de sua atividade criadora poderosa e boa. Von Rad afirma o seguinte: a ideia de criação pela palavra expressa o conhecimento de que o mundo inteiro pertence a Deus. No Antigo Oriente Próximo, as pessoas sabiam muito bem o que significava autoridade. Entre elas, o poder de líderes tribais ou até mesmo líderes nacionais era absoluto. E de vários modos, em Gênesis capítulo 1, Deus é descrito como um monarca, aquele que tem o poder sobre todas as coisas e que põe ordem em todas as coisas. E dessa forma, como um rei imortal, a partir da sua palavra, a partir dos seus atos, todas as coisas passam a existir. É como se Deus desse ordem e as coisas viessem à existência. À medida que Deus cria, Ele dá nome àquilo que cria. E isso expressa novamente a autoridade de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas. Assim como Deus é aquele que coloca o tempo em movimento e estabelece o clima, Ele também é responsável por estabelecer todos os outros aspectos da existência humana. A disponibilidade de água e a capacidade de a terra produzir vegetação, as leis da agricultura e os ciclos sazonais, cada uma das criaturas de Deus, criadas com um papel a desempenhar, tudo isso foi ordenado por Deus e era bom, e não tirânico ou ameaçador. Podemos concluir que a criação de Deus é boa, e ela expressa de fato quem Deus é. Expressa a sua justiça, a sua bondade, expressa o seu amor, a sua intimidade, e mostra que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele governa todas as coisas. E justamente é importante lembrar que Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Então a criação revela de fato que Deus ele não é apenas o Redentor, mas também o Criador de todas as coisas, aquele que põe ordem no caos, aquele que põe ordem no mundo. No entanto, na posição de rei, Deus não se mantém distante daquilo que Ele criou. Ele não é o tipo de rei que governa à distância e não tem nenhum tipo de interesse na vida dos seus súditos. Tendo construído o seu reino, Deus governa esse reino de uma forma muito pessoal. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 revela Deus sendo um Deus presente, um Deus que está próximo de toda a criação. Ele fala não apenas para dar ordem ou trazer as coisas à existência, mas também mostrar que existiu uma relação pessoal com aquilo que está sendo criado. Nós podemos ver o ápice dessa intimidade na criação do homem e da mulher. Na Bíblia, a criação do homem e da mulher não foi fruto de um acaso, fruto de uma concepção equivocada de Deus, mas é fruto do propósito de Deus, do planejamento de Deus, como resultado desse desejo de mostrar intimidade. A relação de Deus, o Criador, com a humanidade é uma relação singular, uma relação especial.
Uma relação que mostra que Deus deseja de fato consolidar essa intimidade. Gênesis 1 examina a humanidade em relação ao mundo. Gênesis 2 concentra-se no homem e na mulher, na sua relação um com o outro e também na relação com Deus. As duas passagens revelam metáforas e imagens diferentes, mas que mostram o mesmo cenário de um ângulo um pouquinho diferente. Em Gênesis 1, 26 até o 28, Deus cria a humanidade conforme a sua imagem e semelhança. Note que a palavra imagem e semelhança reflete a mesma ideia. Imagem é uma metáfora para mostrar que de fato nós temos aspectos desse Deus inseridos dentro de nós. Após Deus afirmar que somos a imagem e semelhança dele, Deus diz que o homem e a mulher devem dominar sobre toda a terra. Ele então diz aos seres humanos que criou: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A partir disso, fica claro para a gente entender que a semelhança entre a humanidade e o Deus Criador é a sua vocação. Seres humanos são vocacionados para dominar, são vocacionados para servir, para exercer um domínio sobre todas as coisas no qual Deus criou. Seres humanos são chamados para dominar as partes não humanas da criação, da mesma forma como Deus domina sobre todas as coisas. No reino de Deus, então, o nosso papel é servir a Deus e servir ao mundo como sub-reis, subgerentes, administradores daquilo que Deus criou. Devemos dominar sobre a criação de forma que a reputação de Deus venha realçar em meio a esse reino cósmico. O próprio Deus é revelado em todo o canto da criação. E nós precisamos fazer com que essas questões sejam mais desenvolvidas ainda. Devemos olhar para a criação e desenvolver o potencial ainda não revelado na agricultura, na política, na arte, na família, na igreja, em qualquer canto em que a criação de Deus possa ser expressa. Conforme nos apropriamos da ordem criativa de Deus, nós passamos a expressar de fato quem Deus é e fazer com que o seu nome brilhe através de nós. É importante compreendermos que Gênesis capítulo 1 não descreve seres humanos ao dominar a terra como tiranos, pessoas que estão prontas apenas para explorar a terra, mas como representantes de Deus que estão ali para servir a Deus e honrar a Deus com tudo aquilo que fazem e dessa forma então expressar o poder criativo de Deus através das nossas atitudes. Quanto maior a nossa relação com Deus, maior é o nosso impacto em relação às coisas criadas. Dessa forma, o convite de Gênesis capítulo 1 é para que a gente olhe o mundo como um reino de Deus. Nosso papel não é sermos alheios ao mundo ou sermos encorajados a sermos separados dele ou superior a este mundo, mas o de vivermos em honra ao Criador nesse tempo, espaço e matéria. O nosso papel é o papel de sermos verdadeiros mordomos no lugar onde Deus nos colocou. Temos a função de cuidar, desenvolver e manifestar a presença de Deus em todos os lugares. Por isso, a pergunta que eu quero deixar para você refletir é: como você pode, de fato, manifestar a presença de Deus em todos os lugares? Como você pode desenvolver essa criação? E como você pode cuidar daquilo que Deus nos deu? Essa é a nossa reflexão e eu espero que Deus possa abençoar muito a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Curta esse vídeo, deixa aí um comentário também a respeito daquilo que te chamou a atenção e também se inscreva nesse canal. Beleza? Valeu, é nóis!